Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar equações. Esse é o primeiro vídeo. Essa aula será dividida em duas partes. E nessa primeira parte nós vamos ver o que seriam as equações, alguns conceitos que são importantes e vamos fechar vendo o que são as incógnitas, né? Então vamos iniciar. Antes de falar propriamente de equações, a gente precisa falar de expressões algébricas. E o que seriam expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões matemáticas formadas por letras e números, né, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2x mais 3 igual a zero, isso é uma expressão algébrica. Se eu tenho a mais b igual a 2, isso também é uma expressão algébrica. Okay? Então, todas essas expressões matemáticas, onde eu tenho letras e números, né, aparecendo ao mesmo tempo, são expressões algébricas. Beleza? E aí, a gente tem situações, né, onde a gente pode realmente expressar um número qualquer por meio de uma expressão algébrica. Então, vamos considerar um número racional qualquer, um número que a gente vai chamar de x, né? Vocês podem chamar o número de qualquer coisa, mas nesse caso a gente vai chamar de x. Então, vamos ver situações como escrever algumas expressões com o número x, né? O que a gente pode escrever. Então, por exemplo, se eu falo o dobro desse número, o dobro de x, eu posso chamar de 2x, ou 2 vezes x. Por quê? Estou multiplicando aquele número por 2, é o dobro. É ele vezes ele mesmo, né? Aliás, 2 vezes aquele valor, então vou ficar com 2x. Se eu falo o terço de um número, então pode ser 1/3 vezes x ou x dividido por 3. O quadrado desse número menos 5 é x ao quadrado menos 5. O triplo desse número mais o próprio número é 3 vezes x mais x, ou 3x mais x. E a terça parte desse número mais o próprio número seria 1/3 de x, né, mais x, ou x dividido por 3 mais x. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação, vou colocar uma situação extra aqui, uma situação onde eu falo, por exemplo, o dobro de um número mais 3. Então, seria o quê? O dobro dele é o quê? 2x mais 3. É assim que eu escrevo. Então, tudo que a gente pode falar, né, sobre números, a gente pode escrever como expressões algébricas, né? Então, se eu falo, por exemplo, 1/4 de um número mais 1/3 dele mesmo. Então, fica o quê? 1/4 de x, 1/4 vezes x, mais 1/3 vezes x. Isso é a mesma coisa que x dividido por 4, mais x dividido por 3, ok? Então, o que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que qualquer informação que eu falo sobre o número, o dobro desse número, o terço desse número, o quadrado desse número, eu posso escrever em termos de x, ok? Então, esse x pode ser qualquer número racional, beleza? Vamos para o próximo slide. Então, agora a gente vai falar de aplicações da álgebra em situações reais. O que acontece em situações reais? Então, vamos imaginar uma blusa que ela custa x reais. Quanto é esse x? Eu não sei, é um valor qualquer. E um short vai custar y reais. Então o short tem um outro valor. Aí a pergunta é, qual o valor total desses dois produtos? O valor total desses dois produtos vai ser a soma deles dois. O valor do short com o valor da blusa. O valor da blusa é x reais e o valor do short é y reais. Então vamos dizer que, por exemplo, o valor da blusa seja 10 reais. E o valor do short seja 15 reais. Okay? Então, x é igual a 10 e y é igual a 15. E agora eu quero saber qual o valor total. O valor total vai ser o quê? X mais y. Quanto é o valor de x? X é igual a 10. E qual o valor de y? Y é igual a 15. 10 mais 15 é igual a quê? 25. Então, se eu comprar nessa situação o short e a blusa,
eu vou gastar R$ 25, ok? Isso é uma aplicação que a gente tem da álgebra em situações reais, ok? Vamos prosseguir. E agora imagine a seguinte situação. Tem uma montadora e ela produziu no mês de maio a seguinte quantidade de carros. Nós temos as cores dos carros e temos as unidades produzidas. E aí a questão carros brancos eu tenho 1.000 unidades produzidas. Carros da cor azul, 2.000 unidades. Preto, eu não sei. Mas eu sei que o total de carros, né, é 5.000. Então o que é que eu posso saber? Posso escrever. O total de carros é o quê? O total é igual a os carros brancos mais o número de carros azuis mais preto. O que é que eu sei? Eu sei o número total. O número total é 5.000, né? Então, eu só vou utilizar... Aqui nós temos a igualdade, né? E aqui eu vou utilizar a propriedade... Vou usar a propriedade simétrica. Eu só vou inverter a ordem, né? Então, eu sei, ó. Branco, tem quantos carros brancos? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Usei a propriedade simétrica. Só alterei quem estava na esquerda está na direita. Tenho 1.000 carros brancos. Azul, tenho quanto? Tenho 2.000. E preto? Preto eu não sei, então vou colocar aqui preto. E o número total? 5.000. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos carros pretos foram produzidos. Eu sei quantos azuis foram produzidos, quantos brancos foram produzidos e seu total. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar para o lado direito esses dois números aqui, ó. O 1.000 e o 2.000. Mas eu vou jogar com o sinal contrário. Se aqui ele está como 1.000, lá ele vai ficar menos 1.000. Se aqui ele está como 2.000, aqui ele vai ficar como menos 2.000. O resultado disso vai ser o número de carros pretos. Então eu vou colocar aqui, ó. Preto vai ser igual a 5.000. Repito, 5.000 aqui. Menos 1.000, né? Menos 2.000. 5.000 menos 1.000 menos 2.000, sei o que? Preto é igual a 2.000. Então foram 2.000 carros produzidos, 2.000 unidades produzidas desses carros pretos nesse mês de maio. Ok, pessoal? Simples, só utilizando álgebra, números e letras, né? Para saber quanto é que foi produzido de cada carro preto. E aí a gente chega no que seria a definição de equação. Então, a equação, por definição, vai ser uma sentença matemática com sinal de igualdade, né? Sinal de igualdade, importante, né? Lembra que a gente falou? A gente teve uma aula sobre igualdade. Então, sempre tem que ter esse sinal de igualdade. E essa sentença, que ela apresenta esse sinal de igualdade, ela deve ter pelo menos uma letra representando um número desconhecido, beleza? E isso é a definição de equação. Então vamos para exemplos de equação. Observem essas sentenças aqui. Ó. 2x igual a 4. O que é que eu tenho? Vamos lá, vamos analisar se isso daqui realmente é uma equação. Né? Na verdade, vamos colocar mais outras sentenças aqui. A ao quadrado igual a 4, 3x menos y igual a 7. Temos essa outra aqui, m dividido por 2 mais n igual a 3, 4 mais m igual a 5, 3x menos 2x igual a 5. Todas essas sentenças são equações. Por quê? Olhe bem, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um símbolo de igualdade. Olha aqui, ó. Todas elas têm um símbolo de igualdade. Aqui, ó, símbolo de igualdade. E eu preciso o quê? A sentença tem que ser composta por números. Todas têm números. Aqui, ó, vou circular de azul os números. Tenho esse 2 aqui, esse 4. Eu tenho esse 4 aqui, esse 2, esse 3, 4, o 5, o 3, o 5, o 7, o 3, o 2, o 5. E além dos números, eu preciso de mais uma coisa, que é o quê? O circular de preto. Eu tenho que ter as letras. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho X aqui eu tenho esse A, aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, ó. Tenho mais de uma letra aqui. Eu posso ter mais de uma letra? Posso sim. Aqui eu tenho um M, que é uma letra. Eu tenho um N também. Eu tenho um M aqui.
aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, ou seja, todos esses exemplos aqui são exemplos de equações. Por quê? Eles têm uma igualdade, eles têm números e eles têm letras. Então, isso faz uma equação. Então, vocês já sabem identificar quando é que a gente tem realmente uma equação. Agora, vamos para exemplos de que não são equações, né? Então, vamos observar as sentenças. 2x maior do que 4, a ao quadrado menor do que 4, 3x menos 5y menor do que 7, 5 mais 3 igual a 8. Nenhuma daquelas opções anteriores são de equações. Por quê? Em todos os casos, ou na maioria deles, a gente não tem a presença de um sinal de igualdade, né? Nós temos sinal de maior, né? Ou tem um caso que é o 5 mais 3 igual a 8, que não tem a presença da letra, né? Então, nesses casos, não há uma equação. Aquilo não se trata de uma equação, ok? Tem um outro nome, mas aquilo não é uma equação. E eu falei para vocês, é preciso ter uma letra. E como é que a gente chama essa letra? Bem, cada letra de uma equação representa um termo desconhecido da equação, né? E esse termo é denominado incógnita. Então, quando a gente tem uma equação, por exemplo, vamos escrever aqui, 2x mais 3 igual a 0. Isso daqui é uma equação, ó, tem letra, tem um número, tem um sinal de igualdade. Isso daqui é uma equação por quê? Porque esse termo x aqui, ó, é a letra, é a incógnita. Então, eu preciso ter sempre essa letra. A incógnita é o valor desconhecido. E a gente vai aprender a calcular a incógnita em equações, beleza? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, temos uma balança. A balança está representando o quê? A balança está representando a igualdade. Então, ó, vocês podem observar, tem 3x igual a 15. Esse 15 aqui, ele está com um olhinho, né, pro outro lado, tá olhando para o outro lado. O 3 também está olhando, tá todo mundo olhando de lado para o x. Por quê? O x não sabe quem ele é. Então, é um termo desconhecido. Então, nesse caso, nós temos uma equação. Os números, né, eles estão bem definidos. A gente sabe quem é o 15, a gente sabe quem é o 3. Temos uma igualdade, mas a gente não sabe quem é esse x. Então vamos para exemplos de incógnitas. Então observem estas sentenças. Nós temos aqui, ó, 2x igual a 4, a ao quadrado igual a 4, 3x menos 5y igual a 7. Então aqui nós temos exemplos, né, de incógnitas. Porque, ó, no primeiro caso, a incógnita é o x. No segundo caso, a incógnita é o a. E no terceiro caso, né, nós temos que as incógnitas são x e y ao mesmo tempo, ok? Essa é a primeira parte da nossa aula, pessoal. Nós vimos aqui quais são as definições de expressões algébricas, nós vimos o que são as equações, como a gente reconhece uma equação, e vimos o que é uma incógnita. Na parte 2, nós vamos ver o que é uma raiz da equação, vamos aprender o que é essa raiz, e vamos aprender a calcular algumas situações, né? Vamos a resolver as equações, né? Que é o grande legal das equações, é você resolver a equação, saber exatamente que número é aquele, beleza? Até a próxima aula.